Não. Tá. Ainda bem que gravou depois que eu errei, né? Ah, tá gravando. Eu entendi, tipo, se tava aparecendo a imagem. Aparecendo, né? E aí, o que que acontece? O convergente é quando você está com, é quando eles se aproximam, e divergente é quando afasta. Então, é quando uma placa afasta da outra. Olha só como é que vai acontecer. Limites de placas divergentes. Observa que uma placa está se afastando da outra. Uma placa oceânica se afastando da outra. O que está acontecendo aqui no meio dessas duas placas? O que está acontecendo aqui? Tá O que está tendo um subindo? tremor? O que está subindo aqui? Manto. O manto, certo? Ele está subindo. Quando esse manto, que é aquela lava do vulcão, quando ela entra em contato com essa água, com essa parte mais fria, o que vocês acham que vai acontecer com isso? Quando a lava sai do vulcão, e que nem eu, o cara estava falando pra gente, quando ela sai do vulcão, aquela lava vermelha, e que ela entra em contato com a superfície, o que acontece com aquilo? Vira rocha? Vira rocha, ela endurece, não é? É exatamente o que vai acontecer aqui, ó. Presta atenção, vou colocar play aqui de novo. O magma vai sair e entrar em contato com a água, com a superfície mais fria, e vai se transformar em rocha. Agora, você imagina as placas se afastando e, ao mesmo tempo, formando uma nova camada de rocha. O que a gente fala que acontece quando está tendo esse movimento de placa divergente é que está aumentando o assoalho oceânico, ou seja, está aumentando o fundo do mar, ok? Isso acontece, por exemplo, aqui no encontro da nossa placa sul-americana com a placa africana. As placas estão se afastando e a distância, o aumento desse fundo do oceano entre os dois continentes está aumentando. Ok? Então, olha só o que a gente grifou no movimento divergente. Eu queria que vocês colocassem essas duas setinhas aqui, ó, mostrando que movimento divergente é um movimento de duas placas que estão se afastando. Então, olha lá o que a gente grifou. O limite divergente ou construtivo, vocês lembram que lá a gente falou sobre o destrutivo, porque estava destruindo? Agora aqui nós estamos construindo um novo relevo, então é um movimento construtivo. Ele surge da separação entre duas placas tectônicas. Trata-se de um movimento construtivo, pois uma nova crosta está sendo formada. Divergência de placas nas áreas oceânicas. Ocorre a expansão do fundo do mar, assoalho oceânico. Vocês grifaram isso, não grifaram do movimento divergente? Certo? E aqui a gente vê um exemplo desse aumento do fundo do oceano. Tudo bem? Ok. Página 14, moçada. Separação de placas nos continentes. Olha só o que acontece. Esses limites estão atrelados à presença de vales em rift, fendas que se originam no meio do continente, vulcanismo e terremotos. Vocês grifaram essa página também? Sim ou não? Em qual página? Página 14. Sim, Grifou. a gente grifou. Eu não Grifou? grifei. Grifou assim. O que foi? Não, é porque eu não tinha grifado. Assim, as outras Então, sim, Ana, mas... então depois você pega com seus colegas, tá bom? Porque eu passei no grupo, tá bom? Bom, então a gente vai ver que quando duas placas continentais elas se afastam, elas vão formar fendas, elas vão formar vales, ok? E por último, nós vamos ver o movimento transformante. Eu quero que no transformante vocês desenhem as setinhas assim, ó. Vou desenhar aqui agora. Olha só.
O movimento transformante, moçada, é mais ou menos o seguinte: é como se as placas tectônicas estivessem rasgando. Elas estão aqui, e aí uma vai para frente, a outra vai para trás. É exatamente o que vocês estão vendo aqui nessa animação. Uma placa vai para frente e outra vai para trás. Olha o tremor de terra que está tendo. Quem aqui já assistiu aquele filme Terremoto? A Falha de San Andreas. Eu Já acho que não. assistiram? Eu já. Eu não assisti. Não lembro. Não? Então a tarefa de casa de hoje é assistir ele. Vou até anotar aqui. Também Peguem já a agenda assisti de daquele vocês. do tsunami. O tsunami, eu adoro esses filmes de fenômenos geográficos. Ai, eu já vi um. Mas onde tem o Hã? filme? Mas onde Na tem? Netflix tem? No Não. Google tem, eu acho que no Google tem. Vocês tentam. Se não conseguir, tudo bem. Mas tenta, é um filme bem legal. Se não der para hoje, vocês tentem assistir no final de semana. Eu vou anotar aqui para vocês o nome. Quer ver? Anotem na agenda, por favor. Moçada, eu não vou pedir para Se ficar der vendo a tempo, final de câmera. semana vai ter melhor. Final de semana é melhor, né? É esse o nome do filme. Por que eu tô pedindo pra vocês assistirem esse filme? Ele se passa em São Francisco, que é justamente o único lugar do planeta onde acontece esse tipo de movimento, que é um movimento transcorrente, onde uma placa tectônica vai para frente e a outra vai para trás, ok? Deixa eu procurar para vocês aqui uma imagem dessa falha de San Andrés. Professora, Ou, eu já vi uma série chamada Fuller House, Full House, que passa em São Francisco. Aí passa, tipo, uma ponte, assim, ó. tá, mas não é uma Aí ponte, tem o não. mar. Não, mas não tem nada a ver, não. Professora, Vocês estão vendo aqui o que eu tô compartilhando? Não, né? professora. Ah, Sim, eu tava vendo. Quando eu clico para ligar a câmera, aparece que tem algum outro aplicativo que usa. Eu não consigo ligar não. tá. Ana Luísa, Caetano, Gabriel, Maria Eduarda, Milena, vamos ligar nas câmeras, por favor. Vou compartilhar com vocês uma foto aqui de San Andrés, da falha, que é o que passa no filme. Vocês estão vendo esse rasgo aqui, ó? Tá vendo? Isso aqui é justamente o que acontece com o relevo por causa do movimento das placas tectônicas. E toda vez que vai acontecendo esse movimento, ali acontece tremor. Então é uma região onde a gente vê muito tsunami, onde a gente vê muito terremotos, justamente por causa desse movimento de placa tectônica. Dá para ver direitinho, como se fosse um rasgo, não é isso? Olha essa imagem aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem ver. Olha aqui, tá mostrando justamente, ó, uma placa indo para lá e a outra placa vindo para cá. Certo? Ficou claro, moçada? Sim. Sim? Ótimo, porque vai cair na prova, ok? Bom, vamos para a página 15, abalos sísmicos. Grifem para mim aí. A página 15 vocês não grifaram não, né? Não. Não, né? Então, se vocês vão grifar, a gente vai lendo. Podem grifar essa primeira frase desse primeiro parágrafo da página 15. Ó. A nossa prova é sexta-feira, não é isso? Sim. Acho que é. Aham. Então, olha lá. Abalo Na sísmico. próxima? Não, essa sexta-feira? Não, sexta-feira que vem. Ah, tá. Tá bom? Então, a gente tem aula ainda amanhã e quinta-feira que vem. Abalos sísmicos. A magnitude de... Vocês já ouviram falar aqui que é abalo sísmico? Essa palavra, esse termo? Não, Eu não. Yasmin? Matheus, você já ouviu, Matheus? Já? O que é... hoje eu tô, hein, galera? É o retorno das férias, minha língua tava travada. O que acontece, Matheus, quando a gente ouve falar de abalo sísmico? É tipo um terremoto. Tipo um tremor de terra, tá certo? Vamos ver como é que a gente mede isso. Olha lá.
A magnitude, pode grifar, de um tremor, ou seja, a quantidade de energia liberada no foco do terremoto, pode ser medida pela escala Richter. E o aparelho usado para captar essas ondas sísmicas é conhecido como sismógrafo. Olha um sismógrafo aí do lado, podem grifar até aí. Abalos sísmicos são esses tremores de terra que acontecem. E esse sismógrafo é justamente uma agulhinha com uma tinta na ponta, que se por acaso tremer, ele vai marcando a intensidade do tremor. O grau de intensidade, a gente chama a escala, a unidade que a gente usa, a gente chama de escala Richter. Por isso que a gente ouve falar muito assim, teve um tremor com 3,5 na escala Richter, que é a unidade de medida, ok? Pula o parágrafo seguinte e vai para o terceiro parágrafo. Outra escala conhecida é a de Mercalli. Grifem isso. Outra escala conhecida é a de Mercalli. Aí na linha de baixo, depois da vírgula, continuem grifando. Ela mede os sismos pela intensidade dos efeitos provocados nas pessoas, nas construções e no meio ambiente de determinada porção do espaço. Podem grifar até aí. Então a escala Richter e a de Mercalli vai ser diferente. A escala Richter, ela vai medir quanto que tremeu. E a de Mercalli é quanto que influenciou na vida das pessoas. Quer ver? Vou ler o parágrafo seguinte, não precisa grifar não, só para vocês entenderem melhor. A título de comparação entre ambas as escalas, vejamos a seguinte situação. Poderia ocorrer um terremoto no deserto do Atacama, no Chile, classificado como 6 na escala Richter, ou seja, muito catastrófico, certo? Só que ele estaria lá no deserto do Atacama. No deserto do Atacama tem gente morando lá? Não. Tem construções lá? Não. Não. Então vai ter algum reflexo para a vida da população que lá mora? Não. Não, porque não tem ninguém morando lá. Então, teve na escala Richter 6 pontos, só que na Mercalli foi uma magnitude 2. Por quê? Porque a consequência para a população foi muito pequena, porque ela quase não tem população. Entenderam a diferença de uma com a outra? Entendi. Ok. Olha então na imagem abaixo, a escala Richter, baseada na escala Richter, o que ela pode acontecer numa cidade. Então, olha lá, de 3,5 a 5,4, então você fala assim, foi um terremoto de magnitude 5,4. Olha o que pode ter acontecido. É percebido, mas causa poucos danos. Se vai de 5,5 até 6, danifica os edifícios. De 6,1 a 6,9, muito perigoso para áreas populosas. De 7 a 7,9 pode causar grande destruição. E acima de 8, galera, tem potencial para dizimar cidades inteiras. Ok? Isso é a força do tremor de terra. Vamos para a página 16. Vamos falar sobre o vulcanismo, que a gente falou um pouco aí com a Yukari. Vocês grifaram a página 16? Não. Não? Então nós vamos grifar. Grifem essa primeira frase. Os vulcões correspondem a pontos de saída do magma que ascende até a superfície através de aberturas ou fendas existentes na crosta em regiões instáveis. Vocês estão com os vulcões de vocês aí? O quê, tia? Com os vulcões, os modelos Não. de vulcão. Amanhã nós vamos precisar na aula, tá bom? Vocês deixem eles aí apostos. Todo o processo de saída do magma no interior do planeta até erupção em sua superfície é conhecido como vulcanismo. A maior parte dos vulcões ativos no planeta, cerca de 80%, está numa região de limites de placas tectônicas, conhecida por Círculo de Fogo do Pacífico, que é exatamente isso aqui, ó. Fica perto do Japão? Sim, exatamente isso. Vou mostrar para vocês aqui onde que fica o Círculo do Fogo. Tem aí no livro de vocês, mas aqui nesse 3D a gente consegue ver melhor. Ó. Esse alaranjado é a intensidade dos fenômenos. O Círculo do Fogo, ele é aqui, ó. Ele é aqui. Olha o tanto de alaranjado que tem.
Então é onde mais ocorre, porque é onde mais tem um encontro de placas tectônicas. Não são só essas aqui, tem outras placas menores que a gente não vê aqui, ok? Que não está delimitado. Então, o movimento dessas placas nesse círculo faz com que haja muito tremor e muito vulcanismo, ok? Que é justamente ali próximo ao Japão, onde aí o Kari vai contar as histórias. Ela contou pra gente, começou a contar? Não começou ou não? Acho que Começou, né, que ela subiu num vulcão, né? Ah, Isso, é ali naquela região, ok? Quero que vocês grifem depois desse mapa aí de vocês a primeira frase. Fenômenos vulcânicos têm impactos positivos e negativos. O que vocês acham que pode ter de negativo de um vulcão? a lava pode A lava? A matar a lava pode fazer pessoa, o quê? Matar pessoas, que mais? destruir lugares, Destruir casas. lugares, destruir cidades, só cidades e casas? Não, a natureza A também. natureza, a vegetação, pode matar animais, tá certo? Pode ter muita destruição. E de ponto positivo? O que será que tem de ponto positivo no vulcanismo? Essa é difícil, hein, galera? Não é? Alguma coisa com manto, não é? Não. Sabe o que é? Olha lá, vamos ler. Eles podem causar mortes e danificar propriedades devido à queda de cinzas, movimentos de terra, lama, lava, gases, tsunami, quando a erupção ocorre no oceano, entre outros eventos. Muitas populações ao redor do mundo, no entanto, praticam agricultura nas áreas próximas aos vulcões, graças à fertilidade dos solos. Aquela lava que sai dos vulcões, ela vai formar a terra roxa, um solo muito fértil, muito rico. Com isso, vai ser ótimo para a agricultura, certo? Ao mesmo tempo que destrói, então, constrói, digamos assim. Ok? Uhum. Essa fertilidade provém dos minerais depositados no solo. Além disso, os vulcões ajudam cientistas a adquirirem informações sobre o interior do planeta, a formação de novas rochas e a própria origem da Terra. Então, além de ser bom para a agricultura, ela também vai trazer informação para a gente. Imagina, gente, é como se o interior da Terra saísse para fora da Terra. Olha o tanto de informação que as pessoas não podem tirar dali e entender melhor como é que funciona a dinâmica de dentro da Terra. Ok? Certo? Vamos lá, moçada. Lê para mim, Caetano, atividade sísmica no Brasil. Antes da gente ler, eu queria perguntar para vocês. Aqui no Brasil, tem terremoto? Acho que Não. 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 Mas deixa eu contar um caso para vocês. Um pouco antes das férias, eu acho que eu até comentei isso com vocês. Falou, Não falei, Cecília? O que aconteceu? falou que você estava em Uberlândia e deu uma tremida, né? Deu um tremor de terra aqui em Uberlândia. Eu não senti, porque foi num bairro bem longe do que eu tô. Mas teve um tremor de terra. Existe muito tremor de terra também em Montes Claros. Eu já ouvi falar muito de tremores em Montes Claros. Será por que acontece isso, sendo que a gente está no meio da placa tectônica? Vamos entender melhor? Caetano, lê para mim aí, por favor. Atividade sísmica no Brasil. Professor, onde que tá? Bem-vindo à aula, Caetano. E olha, vocês fiquem atentos porque eu vou pedir para todo mundo ler. Principalmente quem está com a câmera desligada, viu? Página 16, lá no final, Caetano. Atividade sísmica no Brasil. Os terremotos ou abalos sísmicos são mais facilmente percebidos nos encontros das placas tectônicas. O território brasileiro está localizado em uma posição mais central em relação à placa sul-americana. Essa localização faz com que as atividades sísmicas, tremores e vibrações de terra sejam percebidas de maneira menos tensa. Embora não Menos se possa... intensa. Ana Luísa, continua a leitura para mim, por favor. Ana Luísa, Oi. continua a leitura, por favor. Embora não se possa comparar com outros países em região intensa movimentação em
eventualmente ocorrem terremotos no Brasil, inclusive de alta magnitude, como os que foram registrados no norte do Mato Grosso em 1955, 6,6 na escala Richter, e no norte de Minas Gerais em 2007, onde houve a primeira vítima fatal do fenômeno no país. Então, a gente vê que isso acontece também, ok? Vamos para a página 17. Vamos falar agora sobre os agentes externos. Até agora, a gente estava falando dos endógenos, né? Dos internos de dentro da Terra. Nós agora vamos falar sobre os externos. Estão me ouvindo? Os internos, eles vão formar um relevo, eles vão originar um relevo. A gente viu que o vulcanismo, o terremoto, a choque de placas vai formar cadeias de montanhas e tudo mais. Os agentes externos, eles vão transformar, vão modelar esse relevo. É o que acontece aqui no Brasil. Pensa comigo, gente, se de atividade interna a gente falou do tectonismo, do vulcanismo, o que vocês acham que vai ter de externo, de fora da Terra, que pode transformar o relevo? O que vocês acham? O vento? Vento. Furacão? Furacão, que faz parte ali do vento. O que mais? Água? Água. Mais alguma coisa? Acho que é só, né? Tempestade? Acho Não que é vai. só isso. Tempestade tem água, né? Vamos dar uma lida então. Agentes externos. As forças externas esculpem e modelam o relevo terrestre. Grifem isso, por favor. É importante ter em mente que os agentes externos participam de formas diferentes e variam de acordo com as condições naturais, sobretudo climáticas de cada área onde atuam. Mas quem que são esses agentes? Eles estão presentes no nosso cotidiano e são, grifem isso, a água, o gelo, o vento e os seres vivos. Eles agem mediante os seguintes processos: erosão, intemperismo e movimentos de massa. Então, os principais agentes são esses que vocês falaram: vento, água. Além disso, a gente vai ter o gelo, que não deixa de ser água, e os seres vivos. A gente não destrói, por exemplo, um lugar para construir uma casa? A gente, por exemplo, não coloca um lugar mais plano para construir uma estrada? Não é isso? Então, nós somos um agente externo, ok? Bom, e esses agentes externos, eles vão promover 3 tipos de movimentos: erosão, intemperismo e movimentos de massa. Nós vamos estudar cada um deles agora. O primeiro que nós vamos ver é intemperismo. Olha aí o que é intemperismo, podem grifar. Intemperismo ou meteorização corresponde ao processo no qual as rochas são desgastadas na superfície terrestre. Pensa comigo, como é que uma rocha pode ser desgastada? Além da gente destruindo. Por exemplo, pela água. Já ouviram aquela teoria de tanto bate... Como é que é? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Já. Já ouviu? Já. Por quê? Quando a gente pega a água e aquela água repetidas vezes fica batendo naquela rocha, ela vai criando um buraco, ela vai desgastar na rocha. Aquilo ali é um intemperismo, ok? O vento, quando o vento vai batendo ali também, de tanto bater, gente, não é de um dia para o outro, tá bom? Isso leva anos, milhares de anos. Quando vai batendo ali, ela vai soltando aqueles pozinhos da pedra e vai desgastando também. Da pedra não, da rocha, né, gente? Então, olha só, clima. Esse processo pode ser influenciado por vários fatores. Entre eles, grifem aí, clima. Como é que o clima pode interferir? Olha lá. Devido à variação... Opa! Coloquei no silencioso. Devido à variação da temperatura, da distribuição e da intensidade das chuvas, ele determina o tipo e a velocidade do intemperismo em uma dada região. Por exemplo, moçada, se o clima ele é muito quente e úmido, a umidade toda vai fazer com que a água que vai batendo naquela rocha vai degradando ela mais rápido, certo? Já se é um lugar muito seco, vai fazer com que a rocha se expanda e contrai, fazendo com que ela trinque. É aqueles solos que a gente vê todo trincado, certo? Então, o clima vai interferir no intemperismo. O relevo, grifem aí, relevo. Como que o relevo pode influenciar?
O tipo de inclinação do relevo pode favorecer ou desfavorecer a penetração da água. Como assim, moçada? Se o relevo ele é muito inclinado, quando a água bate aqui, o que vai acontecer? Ela vai infiltrar ou ela vai escorrer? Vai escorrer. E se ele é plano, a água vai infiltrar ou vai escorrer? Infiltrar. A maior parte vai infiltrar, ok? Então, o tipo de relevo também vai influenciar. Página 18. Moçada, nós temos mais 6 minutos, mas temos uma só de reunião. A reunião acabando, eu vou passar o que vocês têm que grifarem lá pelo WhatsApp. Eu tiro foto e mando para vocês, ok? Então, olha outra coisa que pode influenciar. Olha aí na página 18. Litologia. Vocês sabem o que é litologia? Negócio de litoral? Não. Parece, né? Bom raciocínio, mas não é não. Litologia, puxa aí uma setinha e escreve rochas. Litologia quer dizer rochas. Olha lá, o estudo de rochas. Dependendo da constituição mineralógica, a rocha terá maior ou menor resistência à decomposição e à degradação. Então, tem rocha que vai ser mais resistente, mais dura e vai sofrer menos com o intemperismo, e tem rocha que vai ser mais frágil, mais sensível, e que o vento ao bater ou a água ao bater vai ser degradada com mais força, em maior intensidade. Estrutura ou textura da rocha. Se ela possui muitos poros, muitos buraquinhos, vai favorecer com que a água entre mais e o intemperismo vai ser maior. E também vai ter o tempo, que é a velocidade com que a qual a rocha é intemperizada. E a partir disso, a gente vai ver os tipos de intemperismo. Amanhã, na aula que vem, a gente vê, eu vou passar para vocês o que vocês têm que grifarem na página 18 e na página 19.